Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do Salmo 76, 75, 76 da versão hebraica, 75 da versão grego-latina. É o nosso 86º encontro. Deus salva os pobres da terra. Ouçamos este salmo. Deus se manifesta em Judá. Sua fama é grande em Israel. Sua tenda está em Jerusalém, e em Sião a sua morada. Aí quebrou os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a guerra. Tu és luminoso e célebre, com os montes de despojos conquistados. Os valentes dormem o seu sono, e os braços falham aos guerreiros todos. Com tua ameaça, ó Deus de Jacó, carro e cavalo ficam parados. Tu és terrível, quem pode resistir à tua frente quando ficas irado? Do céu proclamas a sentença, a terra se paralisa de medo. Quando Deus se levanta para julgar e salvar todos os pobres da terra. Atingido pela tua ira, o homem te louva, e os que escapam do castigo te rodearão. Façam votos a Javé, seu Deus, e os cumpram, e que os vassalos paguem tributo ao terrível. Ele deixa os príncipes sem alento. Ele é terrível para os reis da terra. Este é o nosso Salmo 76, 75, que nós vamos refletir no dia de hoje. Deus salva os pobres da terra. Este salmo é um hino a Jerusalém, moradia de Deus. Deus mesmo escolheu Jerusalém, de onde tudo governa, até a história dos seres humanos. Deus é aquele que realiza justiça a todos. Este salmo quer despertar o nosso amor para com Deus. Ele é a esperança de salvação do povo eleito. Este é um salmo do período do pré-exílio da Babilônia. Versículo 2. Deus se manifesta em Judá, sua fama é grande em Israel. Deus Elohim é conhecido na terra de Judá. O nome de Deus é grande em Israel. O reino de Israel honra o nome de Deus, venerado e louvado. Ele é conhecido pela sua divina presença que habita no templo. Versículo 3. Sua tenda está em Jerusalém e em Sião a sua moradia. O tabernáculo de Deus está em Jerusalém, seu templo. Ele mora em Salém, e esta é uma forma em que Deus é conhecido e seu nome é grande. É em Sião a sua moradia. Sião é outro nome de Jerusalém. Deus mora em Sião. Versículo 4. Aí quebrou os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a guerra. A derrota do exército inimigo, que estava junto, próximo a Jerusalém, irrompendo no reino, o reino divino de paz. Ele quebrou as flechas, aqui são os relâmpagos, que são disparados por meio do arco, e assim a flecha não feriu ninguém. O escudo, a espada e a guerra. Ele quebrou o escudo, a espada e encerrou a guerra. Todo instrumento de guerra foi destruído.
sejam as armas de defesa, sejam as armas de ataque. Versículo 5. Tu és luminoso e célebre, com os montes e despojos conquistados. Só Deus é o destruidor, defensor contra o exército invasor. Como prêmio de guerra, Deus conquistou os despojos aos montes. Era um direito tradicional do vencedor. Este Deus que vence os inimigos e que enche o templo de despojos de guerra é célebre, notável, luminoso. Versículo 6. Os valentes dormem o seu sono, e os braços falham aos guerreiros todos. O poder dos valentes foi tirado deles, e eles se transformaram em covardes, que não eram mais capazes de lutar. Foi removido deles a habilidade de luta. Como o sono profundo, os inutilizaram. E os braços falham aos guerreiros todos. Nenhum guerreiro encontrou suas mãos. A força desapareceu, e suas mãos não mais respondiam. Versículo 7. Com a ameaça ao Deus de Jacó, carro e cavalo ficaram parados. Deus subjuga seus inimigos com sua ameaça, colocando em fuga os carros e cavalos que não conseguem mais avançar. Versículo 8. Tu és terrível. Quem pode resistir à tua frente quando ficas irado? Os inimigos, refere aqui, com o verbo anterior. Eles se calaram e pereceram porque Deus deve ser temido. Deus impõe seu medo sobre os inimigos. Deus impôs o medo sobre os inimigos e eles o temeram. Quem pode estar de pé diante de Deus? A resposta é negativa: ninguém. Pode lutar contra Deus? Ninguém pode lutar contra Deus e se opor à sua vontade. Quando Deus fica irado, como nos tempos antigos, o poder de Deus e a sua vingança, meio que Deus executa a vingança, talvez a referência à passagem do Mar Vermelho e a destruição do exército egípcio. Então, Deus destrói os inimigos. Versículo 9. Do céu proclamas a sentença, a terra se paralisa de medo. A voz de Deus se faz ouvir no céu, proclamando o dia do julgamento que vem. E Deus senta para julgar as criaturas. A terra treme, terremoto, porque Deus vem para julgar, e o ser humano fica atônito, espantado, porque está tomado pelo medo. Versículo 10. Quando Deus se levanta para julgar e salvar todos os pobres da terra. Quando Deus Elohim se levanta para julgar, a terra treme. Quando Deus se levanta para exercer o julgamento. Quando vem para executar o julgamento. O propósito do julgamento é salvar os pobres da terra, das mãos dos seus opressores. Versículo 11. Atingido pela tua ira, o homem te louva, e os que escapam do castigo te rodearão. Outra tradução. Atingido pela tua ira divina, o homem se submete a Deus. Depois de Deus levantar para julgar, o ímpio, em sua ira e ódio, rebela contra Deus. Mas ele vai se submeter à vontade de Deus à força. O homem irado será submetido a Deus. Deus o fará Deus fará vingança contra seus inimigos. Diante da ira divina, a cólera humana tem que confessar e louvar, pois os que escapam da ira divina procuram se aproximar de Deus e não afastar dele. Versículo 12. Façam votos a Javé, seu Deus, e os cumpram, e que os vassalos paguem tributo ao terrível. Aqui é o imperativo. O salmista se dirige à Assembleia. Desde que Deus julga a terra
e salva os humildes, a comunidade é chamada a acreditar em Javé, seu Deus Elohim, fazendo votos a ele e cumprindo as promessas feitas. Que os vassalos paguem tributos ao terrível. Também o imperativo, e que todos os lugares se tragam presentes a Deus. Assim os povos vizinhos pagarão tributo de vassalagem a Deus Javé. Os povos submetidos a Israel devem pagar o tributo a Deus, a Javé. Versículo 13. Ele deixa os príncipes sem alento. Ele é terrível para os reis da terra. Que tragam os tributos de vassalagem a Deus, pois Deus vai cortar o espírito dos governantes, humilhando o orgulho dos reis. Cortar o espírito, o alento, significa dar a morte, ou deixá-los sem fôlego, por puro medo. Isto é, eles têm que aprender a submeter a Deus. Deus na história destruiu exércitos, derrubou tronos por temor e tremor de povos esmagados. Deus veio louvado e cantado por canções por meio daqueles que Deus socorreu e os apoiou na esperança. Este é o nosso salmo que acabamos de trabalhar, Salmo 76, Salmo 75. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.